sou uma pessoa que nasceu com um problema de alergia na pele. Esse problema durou até aos 3 anos, o que fez de mim uma criança muito nervosa. Por volta dos 4 anos que eu me lembro, eu comecei a ter muitos medos. Acordava com medo de estar na cama, com medo de bichos que me apareciam na cama. Eu via vultos na parede e depois a seguir, já para os meus 7, 8 anos, esses vultos começavam-me a atacar. Quando eu conseguia descansar, que depois a partir dessa altura então eu deixei de dormir de noite, esses vultos vinham sobre mim para me estrangular. A minha mãe, aquilo estava já a tomar umas proporções muito grandes e como ela, já a minha avó, trabalhava com o espiritismo, então a minha mãe sempre foi muito agarrada a essa situação de ir a videntes, a cartomantes, e então começou a correr tudo e mais alguma coisa para que realmente eu fosse aliviada. Ela levava-me a vários sítios, todo o sítio que lhe diziam que podiam expulsar esses males que estavam dentro de mim, ela ia. Tive uma violação, fui violada por um membro da minha família. Entretanto, eu comecei a namorar. Namorei durante 5 anos, ao fim de 5 anos fui traída, estava noiva para casar e desfiz o casamento. Fiquei muitíssimo mal e eu entrei em choque de tal forma que tive ataques de paralisação cerebral. Entretanto, casei. Casei precisamente com um amigo meu de casa, só que o meu casamento não foi um casamento normal, porque realmente a pessoa que eu gostava e que eu amava era a outra pessoa. O certo é que o casamento só durou 5 anos e meio. Foi do dia para a noite. Em muito pouco tempo o meu marido mudou radicalmente. Até que chegou a uma certa altura que eu não aguentei mais e eu disse-lhe que ele queria me separar dele porque não queria essa vida para mim e muito menos para a educação dos meus filhos. Eu comecei a viver uma depressão muito grande. Tentei o suicídio por 3 vezes, para mim não tinha qualquer interesse viver. Depois, claro, comecei eu a entrar no álcool, comecei a meter-me no casino, eu saía do banco, pegava no carro e era bingo todos os dias. Até que eu fui recorrer a ver se alguém me ajudava, não é? Houve uma senhora que me disse, olha, vais ali, uma senhora que a senhora trabalha com esses espíritos e ela pode te ajudar. A minha mãe de santo diz que não, eu tinha a morte em cima, além disso eu tinha espíritos em mim, entidades em mim que queriam desenvolver, que queriam trabalhar e eu tinha que fazer a minha cabeça para dar autorização para eles trabalharem. Passados uns anos, eu já estava preparada e quando fiz a minha cabeça de mãe de santo fui autorizada a abrir o meu próprio terreiro. Eu comecei a ver, ao fim de 11 anos, o meu filho estava nas drogas, cada vez pior. A minha filha deu-lhe uma depressão de tal ordem, fechou-se num quarto durante o ano. Eu fiz a última obrigação para o meu filho e a minha mãe de santo disse-me isto assim, o orixá da cabeça dele está a dizer que ele vai ser sempre um desgraçado na vida. Comuniquei à minha mãe que não ia mais, minha mãe de santo que não ia mais, que ia deixar, porque eu não via nada, então que ia procurar outro sítio para tratar do meu filho. Começo a sentir-me muito mal. E eu fui para o hospital e fiquei durante 1 ano inteiro internada no hospital. E então chamaram a minha mãe, chamaram o meu irmão e disseram que não havia nada a fazer. Levassem-me para casa porque não havia mais nada a fazer. Eu estava deitada na cama, a minha filha lembrou-se que tinha um rádiozinho que era do meu pai e foi ligar aquele rádio. Aparece um senhor a falar e a fazer uma oração e a falar se estivesse doente podia ser curado. Ela começou a ligar a rádio todos os dias àquela hora para ouvir a oração. E eu ouvia e aquilo começou a ficar em mim. Eu pedi à minha mãe, oh mãe, leva-me a esse senhor, leva-me, eles dão uma morada aqui, leva-me. E a minha mãe disse, então queres ir, vais. Eu comecei assim, a sentir uma vontade de lutar. Passado uns meses, consegui começar a andar. A partir daí, eu lutei, o meu filho deixou as drogas, a minha filha que estava com uma depressão em último grau foi curada, eu da minha depressão fui curada, as minhas dívidas foram pagas. Eu criei uma paz incrível dentro de mim. E a principal bênção que eu recebi foi Deus estar comigo. Deus me aceitar tal e qual como eu era,
eu recebi o Espírito de Deus, eu recebi o Espírito Santo e a minha vida foi transformada radicalmente, de dentro para fora. Hoje eu sou feliz de verdade. O que tem tirado o seu sono? Problemas no trabalho? Más notícias? Discussões com seu parceiro ou parceira? Desânimo? Estamos disponíveis para conversar com você agora mesmo. Ligue para nós, 020 7272 1010. Se você não acreditava em bruxarias, feitiços, magia, enfim, seja o que for, depois do que você acabou de acompanhar o testemunho desta pessoa, olhe, é bom que você creia. Antes de mais, um bom dia para todos vocês e bem-vindos aqui ao programa A Hora de um Milagre, hoje, sexta-feira, porque é isso que nós vamos ajudar-lhe a alcançar. Um milagre também. Bom, foi um milagre o que aconteceu na vida dela e é exatamente isso que você está a precisar. Não é de conselhos, porque você precisa se libertar. Libertar de tudo aquilo que de ruim, negativo, tem estado a lhe acompanhar. O fato é que por onde você anda, você percebe que algo negativo anda junto consigo. Porque não é normal aquilo que lhe acontece. Não é normal você sentir-se do jeito que se sente. Não é normal você não conseguir dormir de noite. Não é normal você acordar de manhã já com o coração aflito, angustiado, passar o dia inteiro como tendo um pressentimento que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento. Não é normal olhar para a sua família e ver uma sequência de tragédias, de doenças ou acidentes ou como uma maldição na sua família. Porque é isso que tem acontecido. Mas enquanto você, ouça-me com atenção, enquanto você negar-se a acreditar que essas coisas existem e que é possível você ou sua família serem vítima de algumas delas, então, infelizmente, você não vai fazer nada para se livrar disso. Porque se você não acredita que aquilo existe, você não vai fazer nada contra aquilo, se aquilo lhe prejudica. Então, por isso é importante você dar crédito ao que você está a ouvir aqui e buscar o livramento de tudo. Eu vou colocar aqui outro testemunho, vou deixar o telefone do Amigo 24 Horas, caso você queira agora falar conosco, você que está aí, não se sente bem, está a sentir-se um mal-estar tremendo, passou mal à noite, tem tido pensamentos de suicídio, ponha-se agora em contato conosco, o telefone da Central de Atendimento é esse que aparece para si. Se você está aqui na Inglaterra, você pode ligar o número normal. Se você se encontra fora da Inglaterra, prefere ligar-nos através do WhatsApp ou mandar uma mensagem, o número é exatamente o mesmo. Alguém vai atender-lhe, vai conversar consigo para lhe ajudar colocando o seu nome no livro de oração. Eu ouvia vozes, mata-te, com 7 meses de gravidez. Fui para a varanda para me atirar e não me atirei porque veio uma rajada de vento e eu acordei e passou uma ideia. Eu só pensava acabar comigo, acabar com as filhas. A minha vida não tinha sabor, não havia alegria, não sabia o que era felicidade, não havia prazer. Hoje sou feliz. A coisa mais importante para mim nem é o material. É a alegria, a vontade que eu tenho de acordar de manhã e lutar mais para que aquele dia seja bom, que desenvolva, que seja maravilhoso. A vida hoje tem outro sabor. Agora conheço verdadeiramente a felicidade. O fato de não podermos ver o mundo espiritual não significa que ele não exista. São inúmeras as portas que os espíritos malignos podem encontrar para entrar e se apossar da vida de uma pessoa. Porém, uma vez que eles atuam, logo é possível notar o rastro de destruição que deixam. Para vencer as batalhas no mundo espiritual, é necessário fazer uso das armas espirituais. Na reunião da limpeza espiritual, travamos essa batalha para expulsar todos os espíritos malignos que aprisionam a sua vida. Junte-se a nós e seja livre de todas as maldições.
todas as sextas-feiras às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Eu quero fazer uma pergunta para todos vocês que estão agora a acompanhar o programa Hora do Milagre. O que fazer quando todas as respostas são negativas e parece que todas as portas estão fechadas para si e não existe mais solução para a doença, não existe mais um remédio que possa aliviar as dores que o corpo sente, quando já não existe alguém que possa lhe dar uma esperança a respeito da doença que o seu familiar ou você esteja a enfrentar. Pois o que deve ser feito é não perder as esperanças e não perder a fé. Isso é importante porque você vai ver aqui no programa o testemunho de quem buscou em Deus e na fé a resposta que procurou em outros lugares e infelizmente não encontrou. Entenda que todos os seres humanos, médicos, especialistas, medicamentos criados, são limitados dentro do conhecimento que cada um tem. Mas para Deus não existe limites naquilo que Ele pode fazer. E o resultado de quando uma pessoa busca nesse Deus ilimitado a resposta para ela é esse que você vai acompanhar agora. Eu cresci num lar violento, porque o meu pai era muito agressivo. Então, derivado dessa situação, eu não tinha qualquer empatia com o meu pai, não é? Houve um dia, eu deveria ter 12, 13 anos, que o meu pai foi mais violento com a minha mãe e eu não gostei e fui mais violento também com ele, não é? E como eu já estava a treinar boxe, portanto, magoei-o bastante, não é? E ele a mim. Então, naquele instante, o meu pai disse à minha mãe, olha, já não o quero mais em casa, então ele pega as coisas dele e vá fazer a vida dele. Entretanto, tive 1 ou 2 dias na rua, então depois os amigos mais que eu andava mais, podes ir para a minha casa, podes ir para a minha. Aí depois começaram-me a dizer, olha, para teres dinheiro para arranjar uma casa, olha, a gente tem aqui umas coisas que podes fazer, né? Olha, podes vender droga, podes, se quiseres consumir também podes, depois a gente acerta, não é? Comecei a vender, né? Então, dali ainda se tornou pior. Comecei a andar armado, comecei a andar com facas, com pistolas, né? Traficava armas, traficava droga, traficava notas falsas, dinheiro, né? Comecei a consumir cocaína, heroína, haxixe, pastilhas, LSD, tudo o que havia. Cogumelos, tudo o que havia eu consumi. Vivi sempre à margem da lei, sem medo de nada, com 53 processos em tribunal, desde agressão, posse de armas, sem carta de condução, roubo, tráfico. Eu vivi nesta vida durante 13 anos. Às vezes, quando eu chegava à casa, olhava-me no espelho, não conseguia dormir, aí o que é que eu pensava? Não consigo dormir, tenho que tomar alguma coisa para dormir. Aí consumia droga, às vezes a droga já não fazia nada porque consumia todos os dias. E o que é que eu pensava? Vou-me matar, já não tenho solução, vou-me matar. Aí agarrei e tomei 200 e tal comprimidos. Só que eram comprimidos que não era para matar, era para dor de cabeça, era isto, era aquilo. Então, e depois, como a minha mãe tinha a chave da minha casa, chegou lá à minha casa e eu estava estendido no chão. Depois acordei no hospital, fizeram uma lavagem no estômago, voltei para casa. Passado mais tarde, tentei cortar os pulsos e tomei comprimidos, também não resultou. Aí tive durante uns segundos a olhar no espelho, aquela raiva a subir, não, eu não tenho medo de ninguém, não tenho armas. E de repente olhei assim para o espelho e parece que naquela altura o espelho disse, olha, mata-te. Então agarrei, pus a pistola na cabeça, só que a raiva era tanta que eu não consegui e dei na mão. Cheguei à igreja através da minha esposa. Passadas 3 semanas de eu ir à igreja, o que é que aconteceu? Comecei a dormir, comecei a ter paz em casa, aí comecei a trabalhar nas obras, comecei a ir nos tribunais para saber como é que poderia resolver
os processos que eu tinha 53 processos, ou 54, e 51 foram julgados com multa, outros foram julgados com trabalho comunitário e pagamento de multa e assinaturas na escola durante 1 ano e 2 meses, e depois estava 2 processos que estavam mais difíceis porque eram agressões com roubo. Então, como eram agressões com roubo, já não podia ser nem arquivado nem paga a multa. Tinha que ser julgado, ouvido, e fui condenado a 780 dias de prisão efetiva. Determinei com Deus e conseguiu a anulação daquele processo. E já não foi preciso ser preso e, pronto, e continuei na fé. Conheci um Deus que me deu uma chance de eu mudar de vida e perdoar o meu passado. E aí fui pedir desculpa ao meu pai, somos os melhores amigos, temos uma empresa, uma microempresa de construção civil e limpeza. Eu era um homem violento, já não sou, era um homem que tinha epilepsia para o resto da vida, já não tenho epilepsia há 13 anos. Eu conheci o Deus na Igreja Universal que mudou a minha vida. Como chegar ao Centro de Ajuda em Finsbury Park? As linhas de metro que dão acesso à nossa sede nacional são Victoria Line e Piccadilly Line. Saia no sentido Seven Sisters Road e a poucos metros poderá avistar o Centro de Ajuda. Além disso, são várias as opções de autocarro, como 4, 19, 29, 153, 254, 259, entre outros. Logo na recepção, você verá as escadas que dão acesso ao primeiro andar, onde acontecem as reuniões em português. 232 Seven Sisters Road, N4 3NX. Centro de Ajuda. Uma porta aberta para você mudar de vida. Hoje, sexta-feira, é um dia que nós temos ajudado pessoas como o Manuel, problemas de vícios, e outras, pessoas com depressão, pessoas que carregam doenças que os médicos não conseguem encontrar, às vezes nem a doença e por vezes a causa daquela doença, pessoas que têm tido ataques de pânico, percebem os seus caminhos fechados, amarrados, como que enfeitiçadas, literalmente, não conseguem se livrar de um sentimento, de um relacionamento que lhes está a fazer dano, percebem que a sua vida está presa ao passado. Hoje, sexta-feira, é dia de você ficar livre de tudo isso. E eu lhe convido, anote aí os horários, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e também 7h30 da noite. Estes 4 horários, em qualquer um deles é realizada a oração de libertação espiritual e nós continuamos no propósito das muralhas de Jericó, determinando que qualquer que seja a muralha que exista na sua vida, o problema, a dificuldade, o sofrimento, venha cair por terra como Deus fez cair as muralhas que rodeavam a cidade de Jericó. E hoje, uma coisa com atenção, aonde quer que você esteja, você tem a oportunidade de buscar essa ajuda. Aqui em Londres, eu estou no 232 da Seven Sisters Road, em Finsbury Park, no antigo Teatro Rainbow. Esse edifício que você vê aí nas imagens é onde está localizada a nossa igreja, em Finsbury Park. Escassos metros apenas do metro de Finsbury Park. Temos igrejas espalhadas em toda a Inglaterra. Se você entrar no site centrodeajuda.com, vai ter acesso a todas elas e assim poderá procurar aquela mais próxima da sua casa. Nós ficamos por aqui com o programa de hoje. Estaremos de volta com todos vocês na próxima segunda-feira. Fiquem todos bem. Até lá. A fim de permanecermos fortes para nossa jornada na vida, precisamos de provisão e apoio divino. É por isso que continuaremos a depender pela fé do sustento de Deus. Inspirados pelo Pai Nosso, consagraremos o pão e a água todos os domingos pelas próximas semanas. Faremos isso na fé de que Deus continuará a fornecer nosso pão diário conforme pedimos. A bênção do pão do Pai Nosso. Domingo, às 10 da manhã, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em sua igreja universal, mais perto de você.